Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, o canal do Oi, gente, Eli Correia. Eu quero que você mande a sua carta. Eu peço para você enviar a sua história. Eu quero narrar também a sua história aqui no canal YouTube. Carta Saudade, elicorreia@gmail.com. Não esqueça que nós temos toda semana, toda segunda-feira, às 19 horas, o nosso podcast do Eli Correia, sempre com convidados especiais. E por favor, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estou contando com você para chegarmos a 1 milhão de inscritos. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o Admirador Secreto, primeira parte. Eli Correia, é com muita satisfação que eu escrevo a minha carta de saudade para você narrá-la no canal YouTube. A minha cidade é uma pequena cidade. Escutava as pessoas com o radinho a pilha, nas janelas, nos quintais de casa, todos ligadinhos na saudade. Todos ouvindo você, Eli. Parece que a cidade parava para ouvir a saudade. E depois que a história terminava, as pessoas saíam para conversar umas com as outras e dar as opiniões de cada uma sobre o caso narrado, sobre a história contada por você. Olha, eu sinto muita saudade daquela época, muita. Eli, você faz parte não só da história do rádio, como também da vida de milhões de pessoas, principalmente com a Carta da Saudade. E essa é a minha história. A história que eu vivi, o Admirador Secreto. Meu nome, eu ainda não disse, eu ainda não falei, é Marlene. Sou uma moça que desde criança sempre fui muito recatada. Eu não gosto de ser o centro das atenções. Eu não gosto de ser a estrela da festa. Mais ou menos isso. A minha irmã Tânia, bem diferente de mim, mas muito diferente. Ela, 2 anos mais velha, sempre gostou de festas, de conversar bastante, sabe? Vamos dizer assim, até de aparecer. Até de se aparecer. Quando a minha irmã ia a uma festa, ela gostava de ser o centro das atenções. Estava sempre preocupada com a roupa, com a maquiagem, como ia se apresentar. As pessoas dizem que eu sou uma pessoa bonita, desde adolescente. As minhas amigas elogiavam a minha beleza, mas eu nunca liguei para isso. Já a minha irmã Tânia era muito namoradeira. Eu perdi as contas de quantos namorados ela teve. Nós duas fizemos faculdade juntas. E foi na faculdade que conhecemos nossos namorados. Eu comecei a namorar o Edgar, um dos alunos que a princípio a minha irmã estava interessada. Mas como ele não estava querendo namorar a minha irmã, gostava de mim, comecei então a ter um relacionamento com ele, que foi o meu primeiro namorado, Edgar. Já a minha irmã, ela começou logo a namorar outro, já que não deu certo com Edgar, ela já começou a namorar outro chamado Davi. Meu relacionamento com Edgar foi breve, durou apenas alguns meses, pois ele não terminou a faculdade e a família dele, inclusive, mudou para outra cidade e ele terminou o namoro comigo. Nessa mudança para outra cidade, ele acabou terminando o namoro comigo. Já a minha irmã, que sempre trocava de namorados, ficou firme dessa vez com Davi. Era até uma novidade, ela realmente dessa vez ficou com o namorado. Todos nós nos formamos. E após a formatura, minha irmã se casou com Davi, quem diria, e mudou para outra cidade, um pouquinho distante da nossa. Depois de algum tempo, eu prestei concurso e fui aprovada para trabalhar em uma repartição que ficava exatamente na cidade onde a minha irmã tinha ido morar com o marido Davi.
Por causa da distância, eu conversei com a minha mãe e ficou tudo acertado de eu dividir a casa com a minha irmã. Assim eu faria companhia a ela e não ficaria sozinha também lá, pois a minha irmã já tinha recentemente se separado de Davi, isso depois de 2 anos de casada. Quando cheguei então a essa nova cidade, ajeitei minhas coisas no novo lar, na casa de minha irmã, e comecei a trabalhar então no meu novo emprego, no meu novo serviço, nessa nova repartição. Logo no primeiro dia de trabalho, eu fui muito bem recebida pela minha chefe, Ângela. Sim, Ângela, muito simpática, me recebeu muito bem. No local onde ia trabalhar, havia 2 ambientes. Uma sala de recepção, onde eu ia ficar com meu novo colega de trabalho, Renato, e uma sala aos fundos, onde Ângela, minha chefe, ficava. Ângela me apresentou a Renato, e ele se mostrou ser uma pessoa muito prestativa. Me ensinou as coisas que eu não sabia, que eu precisava saber nesse novo emprego. Renato parecia uma versão masculina de mim. Era mais ou menos parecido comigo, só que, homem. Ele também era uma pessoa discreta e, como tinha poucos amigos ali no escritório, começou a ter uma boa amizade comigo, que era também uma pessoa discreta. Só não estava perfeito porque não convivia muito com a minha irmã. Tínhamos horários diferentes. Eu entrava cedo e saía às 5 da tarde. Enquanto a minha irmã Tânia, que trabalhava como manicure, pedicure, cabeleireira num salão de beleza, entrava às 2 da tarde e só saía às 10 da noite. Certa vez, em mais um dia de trabalho, Renato me convidou para tomar um sorvete com ele após o expediente. Ele disse que precisava desabafar a respeito de um assunto comigo. Eu disse, ok, depois do expediente a gente vai. E foi o que fizemos. Uma vez lá, na sorveteria, ele começou a dizer que se sentia muito sozinho, que eu era uma moça muito bonita. Começou assim com rodeios, mas antes que ele terminasse a frase, eu desconversei e disse que um dia ele ia encontrar uma moça que o merecesse. Sabe, eu mudei a conversa. Eu senti onde ele queria chegar. Eu falei, não, olha, é o seguinte, um dia você vai encontrar uma moça que o merece. Não deixei ele terminar a frase falando sobre mim, pois na verdade eu gostava dele, mas como amigo, como colega, nada mais do que isso. A partir de então, Renato não desistia. Enquanto eu estava trabalhando, hora ou outra percebia ele me encarando, ele me olhando. Sabe quando a pessoa começa a ficar até inconveniente? E eu estava me sentindo meio mal com essa situação. Ele me convidava para jantar, me oferecia convites para irmos a algum evento, mas eu nunca aceitava. Um dia, ao sair do meu trabalho, quem eu encontro? Edgar. Lembram? Aquele meu ex-namorado lá do tempo da faculdade? Então, ele, o meu namoradinho, que a minha irmã inclusive gostava dele, mas ele gostava de mim, pois é. Esbarramos por acaso na rua. E depois de tanto tempo, eu falei, mas você aqui? Mas que coincidência! Eu estou morando aqui, trabalhando aqui e de repente encontro você. E começamos a conversar e matar saudade dos tempos antigos. Eu não sabia que ele morava na mesma cidade que eu tinha recentemente vindo morar. Ele me disse que trabalhava numa concessionária de veículos, logo perto da minha empresa, e disse que havia se casado. Opa, então você se casou? Mas que também havia se separado recentemente, e me convidou para irmos a uma lanchonete pertinho dali. Eu aceitei, e fomos. E começamos então a conversar sobre os velhos tempos. Foi quando, em meio à conversa, percebi pela vitrine da lanchonete que Renato nos espiava lá de fora, da rua. Sabe, uma pessoa ali parada e olhando. Assim que ele percebeu que eu o avistei, ele se escondeu atrás dos carros e foi embora. No dia seguinte, Renato me convidou para ir tomar um sorvete novamente com ele, só que dessa vez eu não aceitei. Ele perguntou se eu
conhecia o Edgar. Eu falei, sim, conheço, e contei a ele que fomos namorados no passado, lá onde a gente morava. Eu nem pensei, nem imaginei que ele morasse aqui, né? Nessa cidade que nós estamos agora. Eu conheço ele lá de outro lugar. Renato, quando eu falei que eu conheci Edgar e que fomos, né, namoradinhos lá no passado, ele ficou com outra expressão. Cerrou os punhos, enciomado, e perguntou se ele era a razão de eu não querer sair com ele. Eu fiquei aborrecida com tal pergunta. Eu disse a ele que não tinha nada a ver e deixei bem claro que eu não queria relacionamento no momento. Nem com ele, nem com Edgar, aliás, com ninguém. Eu estava ali, era para trabalhar. Ele saiu me encarando da sala. Eu fechei a porta para não vê-lo mais. Naquela tarde, quando saí do emprego e voltei para casa, a minha irmã disse que havia chegado uma encomenda para mim. Eu achei estranho. Não havia feito nenhuma encomenda. Não comprei nada. Desembrulhei o pacote e vi que era uma caixa de bombons. Tinha um cartão ao lado da caixa, onde no envelope, escrito com letra de computador, estava o meu nome. E dentro só tinha um bilhete, também escrito em computador, entre aspas, do seu admirador secreto. No mesmo instante, eu tinha certeza, olha, na mesma hora, o tal admirador, Renato, lá do meu emprego, Renato. No outro dia, cheguei no serviço, Renato nada disse sobre o tal presente. Os dias foram passando e eu deixei aquilo para lá. Quando não estava mais pensando nisso, eis que recebi um novo pacote que continha novamente os tais bombons, agora com outro bilhete, dizendo: eu ainda continuo a te admirar. Dessa vez, eu mostrei para minha chefe esse bilhete e ela achou muito romântico ter um admirador secreto, mas eu disse que eu estava farta dessa brincadeira do Renato. No entanto, eu não podia ter certeza se era ele mesmo que estava me mandando, mas dizer, dentro de mim eu tinha certeza, mas não podia afirmar para outra pessoa, para minha chefe, ó, fala com ele para ele parar com isso, porque de verdade eu não tinha uma prova disso, mas dentro de mim era certeza que era ele. Certa vez, precisei fazer hora extra e saí por volta das 22 horas. Renato já havia deixado a firma, a empresa, no horário habitual, 17 horas. Quando eu estou a caminho de casa, isso 22 horas, notei que estava sendo seguida, e seguida por ele. Quando eu olhava para trás, ele se escondia atrás das paredes, atrás de um poste, e ficava me olhando. Eis que, de repente, apareceu Edgar na esquina, e para mim foi um alívio. Quando olhei para trás, já não havia mais ninguém. Era como se Renato tivesse evaporado no ar. Eu não mencionei a Edgar que o Renato estava me seguindo. Eu não mencionei, não falei nada para ele. Isso para não dar atritos, já que eu fiquei sabendo, né, que eles se conheciam. Não eram amigos, mas se conheciam. Ao chegar em casa, percebi que a minha irmã Tânia estava em seu quarto. E para minha surpresa, Davi estava também no quarto. Eles estavam tentando se acertar de novo. Eu fiquei feliz, quem sabe os dois voltam a dar certo. E fui até o meu quarto, e ao me preparar para dormir, ouvi um barulho no meu quintal. Quando espiei pela frestinha da janela, eu vi uma silhueta misteriosa. Uma sombra bem próxima da janela. Eu pedi ajuda então, gritei pela minha irmã, pelo meu cunhado, o Davi. Então, ele, o Davi, homem, né, saiu e foi ver o que era. Quando ele voltou, disse que não havia ninguém, que era só a copa da árvore batendo na janela. Mas eu vi um vulto, mas não tinha ninguém. No dia seguinte fui trabalhar. Era Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. As mulheres da empresa estavam recebendo presentes dos seus maridos.
E ao entrar na minha sala, a minha chefe estava com um buquê de flores. A Ângela segurando aquele buquê de flores e disse: mandaram eu entregar para você. Mandaram entregar para mim? Havia um cartão com meu nome no envelope, nos mesmos moldes dos anteriores, e dentro havia um bilhete. Eu penso em você todos os dias. Seu admirador. Saí nervosa da minha sala e entrei com tudo na sala de Renato, exigindo explicações. O que é isso, afinal? O que é isso, Renato? Pô, você não dá sossego? Ele negou que fosse ele o autor do bilhete, quem mandou as flores, e se demonstrou até mesmo enciumado, imaginando quem é que poderia ser. Agora, até ele estava interessado em saber quem estava me enviando essas coisas, porque eu falei pra ele: é chocolate um dia, é chocolate outro dia, agora é flores. Poxa, me dá um tempo, pô, eu não aguento mais. Ele falou: mas peraí, eu não tô fazendo nada disso, então quem é que tá fazendo? Aí ele ficou meio enciumado: quem é então que tá fazendo? Naquele dia, ao sair do trabalho, passei no supermercado para fazer compras. Foi quando encontro Edgar no caminho de volta outra vez. Eu tô voltando do supermercado e encontro no caminho Edgar novamente. Mas notei que Edgar estava embriagado. Eu tentei disfarçar, sair de perto, mas Edgar me agarrou e disse que queria que voltássemos a namorar. Eu pedi para ele me soltar. Epa, me solta, o que é isso? Mas ele, quanto mais eu pedia para me soltar, mais ele me segurava. Ele segurava mais forte meu braço e tentava me beijar à força. Foi quando gritei e uma viatura que passava por perto parou. Fomos todos parar na delegacia. E Edgar, então agora lá na delegacia, começou a chorar, pedindo desculpas. Acabei ficando com pena e não quis prestar queixas. Chegando em casa, a minha irmã disse que uma nova encomenda tinha chegado para mim. Pô, mas que coisa, que saco! Desembrulhei e vi que agora era uma caixa de rosquinhas recheadas. Só que agora estava escrito em tom de ameaça: se você não vai ser minha, não será de mais ninguém. A partir daí, eu comecei a ficar muito preocupada. E como eu tinha o contato de um investigador da polícia, Márcio, que tinha me atendido tão bem, eu resolvi ligar para ele. Sabe quando eu fui com o Edgar embriagado? Esse Márcio, esse investigador, me atendeu muito bem, então eu fiquei com o contato dele. No dia seguinte, passei na delegacia, relatei os fatos, as ameaças, mostrei inclusive todos os cartões até então recebidos, inclusive esse último: se não vai ser minha, não será de mais ninguém. Márcio me tranquilizou e disse que, se eu quisesse, poderia chamar Renato para uma conversa na delegacia. Mas expliquei para ele que eu tinha apenas suspeita, eu não tinha provas que era mesmo Renato. Então eu resolvi que não seria conveniente chamá-lo. E os dias foram passando e duas coisas aconteceram. Eu recebia telefonemas anônimos no escritório. Eu passei a receber telefonemas anônimos no escritório, onde ninguém falava nada, mas eu ouvia a respiração do outro lado, e às vezes sussurros e até mesmo gemidos. Sabe, sussurros, gemidos bem baixinhos, como se alguém estivesse sentindo prazer em ouvir a minha voz. Alô, 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 quem é? Aquele sussurro bem baixinho, aqueles gemidos e aquela coisa como se a pessoa estivesse sentindo prazer. Alô, alô, alô. Aí desligava o telefone. Certa noite, por volta das 22 horas, o telefone de casa tocou. E quando eu atendi, eram novamente os gemidos e sussurros. Eu fiquei assustada. Aqueles gemidos, aqueles sussurros, era a primeira vez que a ligação não era para o escritório, e sim para minha casa. Levantei-me, fui às pressas no quarto de Tânia para contar sobre o telefonema. Mas lembrei que naquela noite ela não dormiria em casa, pois ia passar a noite com Davi. Então eu estava completamente sozinha.
é quando eu percebo um vulto que dessa vez não estava fora da casa, e sim dentro. Como eu tinha ido ao quarto de Tânia, eu vi que a misteriosa figura estava próxima da porta do meu quarto. E eu não podia me trancar no quarto de Tânia, pois a porta não tinha maçaneta. Então eu liguei para o investigador Márcio, falando bem baixinho, e ele disse que viria imediatamente. Mas ao perceber que estava chegando uma viatura, essa misteriosa pessoa saiu correndo às pressas, pulando o cercado no quintal. Agora eu já estava na dúvida. Seria o meu admirador secreto Renato ou Edgar? Ou seria uma outra pessoa? Ou seria uma outra pessoa? Não deixe de acompanhar a segunda parte dessa história que a vida escreveu. Que saudade de você! O Admirador Secreto, primeira parte. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.